O emprego dos meus sonhos era ser atleta profissional. E aí o destino redirecionou. Hoje, sim. Antes, não. Talvez a frustração do ex-atleta tenha parado de uma forma precoce e tenha me levado a canalizar para esse outro lado que eu não imaginava. Não, ele tem mais de 30 anos. Porque lideranças não têm que ser impostas o tempo todo e tem que ter novos profissionais com novos ciclos, um ciclo inteiro. Porque a minha maturidade, ela entende que existem processos com início, meio e fim. E eu já tenho e já estou construindo. E que não sou dono de uma posição e que outros grandes profissionais têm todas as condições de aqui estar. Por maturidade, por entender dessa forma. Mas porque é lógico que a matemática só um vence. É um só que vence, é o campeão. Agora isso quer dizer que, e aí fica a pergunta, que os outros todos não foram bons? Que os outros todos não têm méritos? Então, eu vou trazer só um veículo de comunicação medido pelo seu Ibope, que ele é o mais qualificado? Qual é o desempenho? Qual é o processo? Existem avaliações que elas são quantitativas, mas existe muita, e a maior dela é uma avaliação qualitativa do trabalho, de todo um contexto todo. E aí sim, aquilo que eu busco é um processo de 4 anos, que é o mínimo que uma seleção ela te permite isso, que um clube te permite num ano de trabalho. Senão eu gosto de parafrasear o Mansur. Um trabalho de 3 meses, um trabalho de meio ano, ele não é nem bom nem ruim, ele é incompleto. E aí eu fico sem referências, inclusive próprias. Uma vez eu usei esse termo, digo, vocês vão pro apartamento de vocês, eu vou botar uma escuta lá. Quem de vocês nunca me criticou ou questionou uma decisão? Até as pessoas que eu admiro. E uma pessoa ela é boa, e um profissional ele é bom, guardando alguns princípios. Primeiro, a relação de confiança e lealdade. Essa ela é premissa. Se tu não tiver dentro de uma relação de grupo, até errar, mas for um cara leal e falar pela frente, tu não vai atingir e ter respeito. Então, esse respeito e confiança atrelado, depois, não precisa ter livros de liderança, não estou falando nenhuma novidade. Ler, eles vão ter didaticamente que essas relações elas se estabelecem em todas as equipes de trabalho. Então, nós partimos dessa premissa porque nós somos humanistas por excelência, por convicção. Então, a gente traz esse componente. Afora isso, as outras todas as circunstâncias que elas têm. Mas questionamentos, sim. E um cara é bom se ele acerta 7, 8, mas 2 ele vai errar. Por quê? Porque é humano. Perfil de liderança, quando existe confiança, qual é que é o retrato dela? Absolutamente perfeito, tal qual nós estamos agora, diferentemente de um ambiente que ele é de entrevista coletiva, onde não tem nem a réplica e a associação, ela estabelece outros tipos de vínculos e outras oportunidades. E só faz isso quem o atleta tem confiança no comando, senão ele não faz. Vou dar um exemplo de um técnico italiano. Aí deu uma, aí o cara questionou, disse, pô, aquela bola não dava para mim. Não, mas o técnico para isso. Não, mas olha, eu tive com dificuldade lá e ele, não, porque isso, porque papapá, e meio ditatorial. Sabe o que os atletas se reuniram depois? Estou falando de Itália. Ele disse assim, ó, não vamos falar com ele. Ele não aceita mesmo. Ele está sempre certo. Ele não aceita uma situação que ela possa ser melhor. Então vamos fazer o seguinte, não vamos prolongar a reunião, deixa ele falar, não vamos ficar tudo quieto. Todas essas outras observações anteriores que tu fizeste, nós nos manifestamos a respeito. E por que não vem uma pergunta agora, que momento de paz e bom que ele está? E por que não fomentar e incentivar esse tipo? Porque ele está fazendo o correto, não está? Então que bom ele continuar nesse momento. Não estou dizendo que a gente não deva olhar o passado. Sim, porque eu olho o meu passado e todos nós aprendemos na vitória e na derrota. Não estou retirando todos esses fatores. Mas vamos incentivar o bom. Está jogando muito? Tá. O momento está. Me omiti de falar em algum momento dos problemas. Teve uma entrevista coletiva que tive 24 perguntas, eu fiz 17. Respondi do problema que estava acontecendo sem ter confirmado. E o problema confirmado não partiu, e até hoje,
da culpabilidade dele. Então a gente, sabe, a gente tem muito cuidado e esses recortes de que cada um eu tenho, da minha, de pegar, eu tenho, não estou falando, mas esse recorte é bom, vamos fomentar aquele, pô, que legal, continue assim, continue se preparando antes, continue tendo desempenho em alto nível, corrija aquela bicicleta para ela não dar no pau, que ela entre. O desempenho técnico, sabe por quê? Porque nós todos somos assim. Quando eu falei assim, não é para... Quando eu falo uma história, quando eu conto uma minha história, eu estou com um profissional capacitado do meu lado e estou com meu filho da mesma forma, não é para mim gerar sensibilidade para quem está me assistindo. Não é para comover ninguém. E nem para ser super-homem, para me idolatrar. Não é. É para gerar conexão com alguém que está ali do outro lado e que também vai saber que aqui existe uma série de dificuldades, acertos e erros humanamente, como todos têm. E que essas dificuldades que vocês estão aí em alto nível, enquanto imprensa, o quanto vocês trabalharam para estar aqui. A história de cada um para estar aqui, nós sabemos. Então, em cima desse contexto todo, também de evolução dele de maturidade. E que bom que está. Então, quero sim, aconteceu esses fatos todos passados, foi dada a capitania, tirada a capitania, foi. Me manifestei no momento, foi. E agora? Agora ele merece elogio. Agora ele merece reconhecimento. Liderança não precisa de tarja para ser capitão. Essa lei ela é mais representativa. Quando eu coloquei, e eu fiquei algumas vezes modificando, ela tem esse cunho. Ser respeitada e ter liderança tem diversas formas de liderar. Ela tem, por exemplo, uma de saber se manifestar com a imprensa. Capacidade de comunicação é um dos atributos de liderança. Então tem gente que tem muita dificuldade para estar aqui e externar. Eu treinava lá no início, na frente do espelho e gravava o que eu ia responder. Qual início esse aí? Lá no Caxias, lá no Veranópolis, lá no Guarani de Garibaldi. Quando eu tinha que fazer um comentário, eu treinava e repetia e olhava no espelho para ver se a minha linguagem corporal estava dizendo, pô, cara, eu preciso melhorar. Ou curso de dicção, ou curso de oratória, ou leitura. Sabe? Então, essas construções todas, elas fazem parte desse conjunto. Ele é um dos líderes. Eu não vou falar, ele tem uma naturalidade muito maior e ele tem dificuldade com vocês, de externar. E quando está no ambiente, a molecada, ele é o primeiro a fazer assim com os garotos, com os jovens, talvez essa identificação. Não estou falando isso, volto a dizer para fazer dele, não estou falando a verdade. Que no bastidor ele tem um outro também e que se manifestar, estar na frente da imprensa e falar, é difícil, cara, é muito difícil. E às vezes a gente não consegue traduzir em palavras o que a gente pensa ou o que o nosso coração ele é inerente. Tanto para frente quanto para trás. Ele é inerente. Quando tu bota 3 volantes, tu está correndo um sério risco de dar a bola pro cara e tu ficar o tempo todo os caras te martelando, tu jogar por uma bola e tá tomando gol e diz assim, pô, eu nem joguei. E aí os teus atletas lá, quando entram para dentro do vestiário, ele fala assim, tá, mas nós marcamos e perdemos. Porque nós não utilizamos o Paquetá daquele lado, e aí daqui a pouco a gente tem que ter um cuidado para a utilização, senão daqui a pouco a gente retira do atleta até a confiança. Ele tem utilizado como segundo meio-campista, como um atacante central, eventualmente, e pelo lado. Lado direito também. Para não dizer que ele nunca jogou, ele jogou lá contra o Paraguai, uma parte, fez um gol lá. Mas que, antes da Copa América, o último jogo antes da Copa América. É o segundo gol que ele faz lá. Mas que pode vir a ser e ter, pode. Nosso trabalho é de fazer a avaliação completa. É injusto fazer a avaliação de um atleta dos seus melhores momentos. É injusto. Nós temos que fazer uma avaliação integral. Depois associar os seus melhores momentos? Sim. Depois acompanhar a mídia e os comentários? Sim. Mas ele tem que ser na sua integridade. Quando nós viemos para cá,
foi colocado assim para mim, vamos acertar lá. Eu digo, não, eu não vim acertar. Eu vim aqui saber que ideia é nos passada para que nós desenvolvamos o nosso trabalho. O que é preciso? Ele é preciso ter uma comissão técnica em tempo integral. Para que eu não gosto de usar, eu parei de usar merecimento, eu digo merecimento ao nosso entender, e não um merecimento categórico, senão é pretensioso demais. Mas que a gente tenha informações para que possa julgar, pô, esse merece na sua e precisa estar aqui o tempo inteiro. Precisa estar acompanhando o tempo inteiro. Precisa democratizar ideias, precisa ter embates. Ali dentro da sala tem duas coisas que não tem. Eu não posso dizer que tem. Ali não tem sacanagem. Ali não tem corrupção. Ali não tem troca de favor. Ali não tem pressão de empresário. Ali não tem. Ali tem um julgamento do atleta na sua performance e a pessoa, o atleta, ser humano. Essa que nós buscamos. Excelência é criação e gol, porque esse é o objetivo maior do futebol, a alegria maior é o gol. É solidez defensiva e trabalho de equipe solidário, porque sem ela tu vai fazer, mas daqui a pouco quantos tu vai tomar? Então tu tem que ter essa solidez, ela é necessária nesse ponto de equilíbrio que eu vejo de futebol. E aí tu está mais perto da vitória. Reúne esses três fatores e tu está perto da excelência. Porque é uma busca constante e diária. E tem uma outra frase, que é a de Clarice Lispector, que está no relógio também. Então tá lá. Quer falar de mim, mal de mim? Me convida. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. E como é que vocês falam? A molecada fala, como é que vocês dizem? Quem não? Quem nunca? Quem nunca? Esse daí foi a minha filha. Gabi. Porque, a Gabriele, porque estava ela tem alguns quadros que eu olhei e digo, pô, legal. E ela tem, uma metáfora do Buscopan, né? Buscopas. E tem outras também. Eu digo, pô, legal essa daí. Eu digo, essa daí eu busco todo dia. Ela me deu. O outro foi eu tive uma citação e uma torcedora me trouxe. Do relógio. Claro que eu concordo. Só não me pede para contar. Mas se não concordasse, não estava lá. Pô. Respeito os ruídos de fora. Nós representamos alguns, não representamos todos. Humanamente é impossível aceitar a quem nós não representamos, porque ele é da vida. Agora fazer com a nossa integridade, com as nossas ideias, ser fiel a elas. E aqueles que se identificam conosco, pô, esse é o nosso carinho, essa é a nossa satisfação, esse é o nosso orgulho. Aos outros o respeito, porque assim é a vida, porque assim é a realidade. Há uma responsabilidade maior ainda que eu falei, eu digo, Gerson, vou ficar. E quando ele escreveu assim, gostaria de participar dessa seleção contigo. Eu digo, pá, me dá aqui, eu estou 8 para ti, eu escalo só os outros 10. Há uma identificação, talvez eu represente daquilo que eu falei, a nossa forma de pensar o representa, e ele se identifica e sabe. Então é uma força que a gente traz. Tenta incorporar toda essa vibração positiva, esse aspecto positivo de um cara que ele é analítico, que ele é verdadeiro, que ele é transparente, às vezes contundente, e que se vê identificado e que isso me fortalece, isso me dá força. Qual?